A Vale tá barata mesmo. Todo mundo batendo que a Vale tá barata. Principalmente Petrobras e PetroRio, tá? Que são as duas preferências nesse indicador. Taurus, você já teve uma posição relevante lá, né, Marcos? É uma empresa que era bom a gente falar, pelo que eu andei analisando, essa empresa já vai pagar uns 10% de dividendos aí. É a Vale. A Vale tá barata mesmo. Aí todo mundo no Twitter também tá falando, tá batendo que a Vale tá barata. A 60 pilas. Barata tá, né? Nesse patamar, geralmente é muito mais compra do que venda. Mas eu já tive muito mais animado com Vale e também com siderúrgicas. Setor como um todo. Se olhar para as nossas carteiras, hoje a gente está muito mais posicionado em petróleo e celulose um pouco, e menos, praticamente zerado em siderurgia e mineração, né? Então a gente já teve muito mais otimista. Depois eu posso falar um pouquinho sobre petróleo também. Mas a Vale especificamente, pessoal, não tem como a gente acertar o timing perfeito, né? Assim, todo dia a gente acorda, minério subiu, minério caiu. E vai depender do Xi Jinping acordar e meter mais dinheiro na economia chinesa, né? Ele já vem colocando, não vem sendo o suficiente, tá? A minha melhor estratégia, se você entende um pouquinho mais de opções, é a famosa venda de put. Ou seja, pô, eu falei, o Tuba falou, tem mais gente falando, tá barato, tá barato. A empresa tá gerando caixa, tá. Não é nenhum espetáculo com esse minério, mas está gerando caixa, né? Já esteve gerando mais caixa. Mas coloca um preço ali, faz uma venda de put, né? E vai entrando no papel aos poucos, né? Faz uma estratégia de alocação na Vale. Não acho que vai voltar para R$ 100 nem rapidamente, mas é uma estratégia de alocação, tá? O inverso é verdadeiro. Se você já tem Vale, o que você pode fazer também? Tentando rentabilizar a posição com opções, né? Então vai lançando uma opção fora, longe do dinheiro, e vai tentando fazer o dividendo sintético, né? Rentabilizar essa posição. É uma empresa de extrema qualidade. Agora, eu posso ser polêmico aqui com vocês? Eu acho que tem risco de China, Estados Unidos, minério, né? Mas acho que tem um risco que a gente não sabe precificar, que chama-se risco político. Quando a gente fala de Banco do Brasil, todo mundo entende. Quando fala de Petrobras, todo mundo entende. Só que acho que tem um risco político na Vale que acho que ninguém entende. Pessoal, olhem as sinalizações, né? Dos últimos 60 dias. Eles quiseram colocar o Manteiga. Pô, Manteiga. Pô, e não saiu no jornal, saiu em todos os jornais, né? Parece que o ministro até ligou para as fundações, né? Enfim. Mas o Manteiga não vai ser o Manteiga. Aí falaram de outro nome. Não sei se vocês perceberam o que está acontecendo com as questões do desastre Mariana. Tudo bem, pessoal. Eu acho que é perfeito, né? Tem que realmente a companhia pagar pelo erro que cometeu, né? Mas por que agora, né? Por que desembolsar, enfim, outro movimento? Estão falando de impostos, né? Enfim, parece que é uma vontade tão grande de colocar o dedo na Vale. E isso, para mim, não tem preço, não é difícil de a gente falar, intensificar. Marcos, se for um risco político, quando deveria cair o papel para você, o Luan? Risco político? Putz, aí cai bastante, né? Não dá pra saber, né? Pode ser infinito, depende, né? Depende do dedo, né? Se olhar pra Petrobras na Dilma, caiu tudo, né? Quase. Então, verdade. É um pouco dessa leitura que eu tenho uma preocupação maior. E se eu fosse falar o seguinte, só em relação a minério, a China, eu ia vendendo put, ia comprando, R$58, 55, né? Vai caindo, eu vou comprando mais. Ok, porque é uma baita empresa, gera caixa pra caramba, gera dividendo. Ela tem múltiplos baratos, né? Agora, tem esse risco que, para mim, o mercado não sabe precificar, não entende. É um risco importante que, de certa forma, até o mercado está negligenciando um pouco. E por que eu tô falando isso? Porque se não acontecer, beleza, vida que segue. Exatamente. Mas se acontecer, não me venha cobrar falar que eu não avisei. Verdade. Então, é a minha preocupação. Porque eu já conversei isso, já tem quase 12 meses, mais de um ano, que eu converso com muita gente na Faria Lima e tem muita gente começando a fechar esse quebra-cabeça, tá? Então, por que acontece? É uma empresa que ela é uma corporation, não tem um dono, né? Então, se você juntar alguns poucos acionistas, você vira um bloco representativo, né? Então, você consegue ter um peso grande na decisão. Sim. Então, às vezes, com 30% do capital menos, você manda na companhia, né? Então, a Vale ela não tem um controlador definido. Então, essa é a minha preocupação em relação à Vale. Pode ser exagero? Pode, né? Tomara que seja exagero. Boa. Vale aí, você falou que gosta muito de petróleo também, né, Marco?
O pessoal fala O pessoal já tá falando aqui, ó, da É, 3R. Eu acho que é uma empresa que custa falar, né? Vamos falar sobre o setor, pessoal. O setor, o que acontece? O setor de petróleo. O setor de petróleo, ele tá Brasil inteiro, né? Petrobras, 3R, principalmente Petrobras e PetroRio, tá? Acho que são as duas preferências nesse indicador, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. As duas empresas, elas estão gerando muito caixa, né? Então, com o petróleo se mantendo nesse patamar e a possibilidade do petróleo piorar e não melhorar, né? Ou seja, subir do que cair por questões geopolíticas e outros fatores, não acho que isso vai explodir o petróleo, né? Longe disso, não temos argumento para isso. Mas também acho que longe de despencar, até porque a OPEP ela vai regulando ali da forma como ela consegue. Pessoal, a Petrobras está gerando muito caixa. A PRIO, saiu o resultado hoje, né? Inclusive, de PRIO. Pessoal, imagina o seguinte: tem um indicador lá de caixa, não para de subir da PRIO. Tem um indicador de alavancagem da PRIO, né? Endividamento, né? Dívida líquida, não para de cair, né? O que vai acontecer com a PRIO em algum momento? Ela vai fazer algum, que é o movimento histórico dela. Ela vai fazer algum movimento de forte expansão e pode ser de alguma fusão e aquisição. Então eu vejo daqui 3, 4 anos o setor completamente consolidado. A gente está vendo agora 3R em alta, né? Se entra Petro Recôncavo ou não, enfim. Mas vai ter que decidir, acho que se fala na memória, acho que até junho tem que decidir 3R e Enalta, né? Agora, PetroRio, pessoal, eu acho que é o melhor momento, na minha opinião, dos últimos, talvez, 12 meses para a gente comprar PetroRio, né? Porque o papel meio que ali se estabilizou, tá entregando um baita resultado, tem expansão para acontecer esse ano. Aí agora o Então, não, aí o que eu. Essa expansão aí dá uns 40 mil barris por dia Sim, sim, mesmo. sim. O segundo. Se a gente falar que hoje ela entrega uns 100 mil, né? Um pouco É, uns abaixo, 40%, é. é pancada, né? Só que agora você vai Então. me xingar. Mas já tá no preço, pessoal. Não vamos Pô. colocar viés político. Mas tem um cara lá que chama-se Ibama. E o Ibama tá de greve, né? O Ibama tá atrasando tudo. O Brasilzão é assim, né? Então, o que acontece? A gente esperava que acontecesse agora, no início, no segundo semestre, do primeiro pro segundo. Já tinha gente falando no final do ano e tem gente já postergando para 2025, né? Então tem algumas aprovações aí que dependem de expansão, depende do Ibama. Mas tá na conta, né? E Marco, você acha que já tá precificado esses 40% de aumento de produção ou não? Não, longe de estar precificado. Assim como teve um fato relevante, não sei se você acompanhou uma arbitragem, que no dia subiu, tipo, 5%, pra gente deveria ter subido uns 20%. Então o mercado não entende. A hora que começar a transitar no resultado, o mercado vai incorporando. Isso vale para qualquer empresa, tá? O mercado não Sim. incorpora 100% e 100% antes, né? Então, sei lá, uma empresa de celulose, tem uma fábrica lá que vai adicionar 30% de capacidade. Sim. Pô, por que não põe hoje, né? Não, porque tem um risco de implementação, tá? Uma Então, demora, né? Risco de capital também, então, a né? hora que inaugurou a planta, ainda vai ter ainda uns 30, 40% para ser precificado. Então, a PetroRio tem vários triggers. E na dúvida, pessoal, vamos pegar o dia de hoje, né? Eu nem olhei o pregão. Deu tudo errado, né? Assim, lá fora subiu, a gente volta naqueles dias, né? Lá fora subiu e aqui a gente caiu, né? O que sobe também junto? O dólar, né? Sim. E o investidor vai correr para qual empresa? Para aquelas empresas que podem ser beneficiadas com dólar mais forte. E que empresa quer beneficiar com dólar mais forte? As empresas de petróleo, né? Então o investidor acaba correndo também, acaba virando como se fosse uma proteção, Sim, né? natural, né? Para a sua carteira. Então eu continuo otimista com petróleo, com celulose, porque celulose tivemos alguns aumentos aí que eu não esperava, e muito menos com mineração e siderurgia. A mineração e siderurgia é macro, né? Mas se tivesse evento de governança, ferrou, né? E você já tem uma porcentagem grande na Forjas Taurus, né? O pessoal nem sabe o que é isso, né? É, Forjas Tauro, galera. Quem pessoal sabe que tem é. mais tempo no mercado sabe, né? Taurus, você já teve uma posição relevante lá, né, Marcos? Sua pessoa física mesmo? Era ou era via empresa? Era via fundo, né? Via fundo. A gente É. comprou, acho que era o terceiro ou quarto maior acionista de Taurus, né? Então a gente tinha uma das maiores posições, né? O Mr. Pig falou assim: se esse cara fala para comprar uma ação, eu fico longe dela. Então você não vai comprar nada, né? Porque eu falo de todas. Inclusive de tesouro direto, vai não comprar, não sei o que ele vai comprar. Mas basicamente é o seguinte: lá em 2012, a gente trabalhava num fundo e a gente fazia a gestão do fundo. Era o nosso dinheiro de outros acionistas, né?
acionistas relevantes, e era um fundo bem concentrado, né? Então eu comecei a acompanhar a Taurus naquela época, quando foi a primeira pernada da reestruturação atual da companhia, né? Quando a companhia estava reestruturando seu passivo, sua dívida, né? Então, um pouco dessa leitura. Foi lá em 2012, a gente acha que era o quarto maior acionista, né? Quem que era o acionista? O controlador, a Previ, o Baião, que é da antiga Geração Futuro, e a gente, né? Acho que era se bobear, o quarto maior acionista da Taurus naquela Tinha época. quantos por cento naquela época? Você lembra, não? Acho que a gente chegou a ter, porque o que acontece? Até o lei, né? A gente tem que ser avisado se tiver mais de 5% de uma classe de ações, né? Naquela época eu lembro que a gente tinha mais de 5% das preferenciais, né? Porque as ordinárias estavam na mão do comprador, tal, principalmente da Previ, e as preferenciais eram do mercado, né? O GITA, lembra? FJTA4. Lembro. E Forjas você, Taurus. se você segurasse até hoje, também ia ter um retorno violento, né, mano? Assim, se a gente tivesse, foi a ação que eu mais ganhei, mais perdi, mais ganhei de novo, né? Ó, estamos faltando 6 likes pro nosso presente aqui. E aí o que acontece? Essa última pernada a gente conseguiu surfar bem, né? Alguns investidores que a gente acompanha, clientes nossos, né, do Private também. Teve um cliente, essa que faz memória, eu não posso revelar o nome, que na última pernada, 2019 até 2023, 22, eu acho que ganhou mais de 800%. Mais de Papel. 800%, caramba. E a gente acompanhou, só que acontece, para esse era um cliente private específico, né? A gente sabe, a gente recomendou também ele, porque ele tinha perfil. De novo, tem que ter perfil para isso, mas ele se alavancou, né? Ele não ganhou 800% só com a ação. Ele multiplicou o capital dele, porque também se alavancou com o termo, enfim, com o perfil dele. Ele conseguiu surfar muito bem, né? Mas não são todos. Eu, particularmente, nem consegui absorver tudo isso, né? Porque você vai comprando, vai diminuindo a posição, aumentando, né? No meio do caminho. Mas a gente conseguiu ver bem isso. Até passando um pouco do perfil, o que aconteceu com o Luiz Mata aqui perguntando de Bradesco. Acabamos de falar Bradesco. Acabamos de falar Bradesco. Só Volta um pouquinho aqui, volta, ó. Um pouquinho. Volta um pouquinho. Mas basicamente, Taurus, a gente teve em 2021 e um pedaço de 22, praticamente um ano perfeito para a companhia. E parte foi bom que eles estavam preparados, mas também o mercado ajudou, né? O mercado brasileiro e principalmente o mercado norte-americano. O pessoal acha que é Bolsonaro, não, assim, Bolsonaro ajudou uma parte muito pequena. Agora, por que o Lula atrapalhou? Não é a questão do Lula em si. É porque quando o Lula entrou, ele falou assim, vou mudar a regulamentação. Só que o que ele fez? Ele suspendeu a regulamentação. E ele levou um ano para voltar à regulação. Só para você entender, tinha uma discussão entre quem que faria a regulamentação. Seria o Exército ou seria a Polícia Federal? Né? E aí não tinha nem preparo de um passar o dado para o outro, assim, sabe? Umas coisas assim bizarras. Então levou um ano para regulamentar. A companhia está voltando a produzir agora para começar a entregar no segundo trimestre na atual legislação, né, do mercado brasileiro. Então, basicamente, assim, o mercado americano caiu, né, porque teve aquele boom, depois se estabilizou. Só para ter uma ordem de grandeza, pessoal, ordem de grandeza, tá? O que a companhia fez no ano de 2023 de EBITDA foi o que ela fez em 2021, acho, por aí, num trimestre de EBITDA. Então, assim, foi um ano, ela fazia em um trimestre. Ordem de grandeza, tá? Não exatamente números perfeitos aqui. O que a gente vê agora é que esse ano ela volta ao mercado brasileiro, volta ao mercado norte-americano e tem aquelas avenidas de crescimento, né? De Índia, que a gente conversa tanto, né? Até de Arábia Saudita, outros mercados acontecendo agora, mas num mercado uma velocidade muito mais branda, não vai ser aquele crescimento de 21, 22, mas uma tendência de crescimento, né? Então, assim, tende a ser um ano bem melhor, tende a ser 2 anos bem melhores. Então, a gente acha que 2023 foi o low do low do low, né? Essa informação, tá bom? Então, essa com o Alex Delay falando assim, sustenta que a Infracommerce está fechando parceria com o Banco do Brasil? Não, já fechou, Alex. Depois a gente fala de AES, enfim. Mas na verdade não é uma parceria, na verdade é um cliente, né?
E aí o que aconteceu? Esse é um dos drivers importantes. Por exemplo, imagina a Alex, que é Infracommerce, ela tá fazendo todo o e-commerce. Pega. Não precisa não. Todo o e-commerce do Banco do Brasil, né? É tudo mais constante. Imagina o tamanho do Inter. Hoje saiu o resultado do Inter, né? O Inter tem um e-commerce lá dentro, Sim. né? Mas imagina o Banco do Brasil fazendo esse e-commerce dentro do Banco do Brasil. Nossa, loucura, hein? Banco do Brasil, imagina. E lembra... Só os fazendeiros comprando iPhone ali. E tem um mercado também que só o Banco do Brasil tem, de e-commerce, que é um mercado não de B2C, mas um mercado de B2B. Que pode ser um negócio gigante, né? Só que em que fase que está hoje? Está numa fase ainda muito de piloto, né? Eu ouso a dizer aqui que tudo mais constante, né? Se o contrato andar, vingar, eles estão pilotando agora, tá? Eu acho isso muito grande o Banco do Brasil virar o principal cliente da Infracommerce daqui a 2 anos ou 3 anos. Legal. Né? Porque é uma empresa, o Banco do Brasil é gigante, né? Imagina ele, em que fase que a gente tá desse contrato? Eles rodavam o contrato com um grupo fechado, poucos, né? Já está numa fase agora, se vocês conhecerem algum funcionário do Banco do Brasil que já fez alguma compra, eles estão rodando em grande parte ou a totalidade dos funcionários agora. Tá? Então, nessa fase que eles estão pilotando, então são faseados. Né? Em algum momento deve aparecer o nome da Infracommerce ali, só para vocês entenderem. Tá? Então, assim, tem muito driver e tendo o Banco do Brasil como um cliente, mostra assim que tecnologia, capacidade eles têm, né? Agora o desempenho da ação em bolsa é outra coisa, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.